São Wolfgang. Inspire-se. Imagine um homem cuja vida inteira foi marcada pela renúncia, sabedoria e profunda espiritualidade. Este é São Wolfgang, o santo bispo que trocou as glórias mundanas pela vida de oração e serviço. Desde os primeiros passos na fé, ele se dedicou a um propósito imenso, caminhando por um mundo dominado por desafios e guerras. Ao longo deste vídeo, você descobrirá a impressionante jornada de um homem que, com firmeza e amor, lutou pela propagação da fé e pela salvação das almas. Com exemplos de virtudes, milagres e devoção, São Wolfgang nos inspira a viver na presença de Deus, a temer o pecado e a seguir o caminho da santidade até o fim. Prepare-se para conhecer essa vida extraordinária. No dia 31 de outubro, a Igreja celebra São Wolfgang, que entrou para a glória em 994. Wolfgang viveu no 10º século da era cristã e é contado entre os bispos da Santa Igreja que mais se distinguiram pela santidade e pelo zelo apostólico. Natural da Suábia, desde muito cedo, aos 7 anos de idade, foi confiado a um sacerdote que o educou e o instruiu na fé cristã. Após alguns anos sob a tutela de seu preceptor, Wolfgang ingressou no convento de Reichenau, onde desenvolveu uma amizade próxima com Henrique, um jovem fidalgo de Wurzburgo. Ao retornar à sua terra natal, Wolfgang acompanhou o amigo até Wurzburgo, onde concluiu os estudos com tanto êxito e dedicação que era admirado e respeitado por todos. Alguns anos depois, Henrique foi nomeado bispo de Trèveris e, reconhecendo os talentos de Wolfgang, convidou-o para atuar como seu conselheiro. Wolfgang aceitou o convite, impondo apenas a condição de que pudesse dedicar-se à educação e à instrução da juventude. Aos seus alunos, recomendava como máxima para toda a vida as palavras do velho Tobias ao filho: anda na presença de Deus e foge do pecado. Além dos exigentes trabalhos de educação que a direção de um colégio demanda, Wolfgang também assumiu a responsabilidade por importantes assuntos da diocese. Com o falecimento de Henrique, Wolfgang passou algum tempo em Colônia, na corte do arcebispo Bruno. Mesmo a insistência deste prelado não conseguiu persuadir Wolfgang a aceitar altas dignidades eclesiásticas. Para afastar-se do mundo e viver somente para Deus e pela salvação de sua alma, Wolfgang retirou-se para o mosteiro beneditino de São Meinado, na Suíça. Concluído o noviciado, foi designado pela obediência para instruir os jovens sacerdotes nas artes liberais. Durante uma visita do bispo Eurico de Augsburgo, Wolfgang, ainda que cheio de dúvidas e escrúpulos, recebeu deste prelado o sacramento da ordem. Com a graça do sacerdócio, Wolfgang sentiu nascer em si um ardente desejo de trabalhar pela propagação da fé entre os povos pagãos. Naquele tempo, as invasões dos húngaros traziam desordem e causavam grandes males aos povos da Alemanha. Wolfgang então decidiu empreender uma missão para catequizar esses bárbaros. Obtendo a licença dos superiores, partiu em direção à Hungria. Em Passau, encontrou o bispo local, Peregrino, e ficou muito satisfeito ao saber que ele também se preparava para a mesma viagem, com o propósito de cristianizar os húngaros. De fato, partiram juntos em missão. Contudo, ao constatar que os resultados de seus esforços apostólicos não correspondiam às expectativas, retornaram à Alemanha. A chegada dos missionários coincidiu com a morte do bispo de Ratisbona. Peregrino, que testemunhara as virtudes e talentos de Wolfgang, recomendou-o ao imperador e ao clero como candidato ideal para a sé de Ratisbona. Após longa resistência, Wolfgang finalmente cedeu à ordem dos superiores e aceitou a mitra episcopal. Convencido de que um bispo deve ser modelo de virtude e santidade para o povo e o clero, Wolfgang dedicou-se ainda mais à própria santificação. Para ele, a oração e a mortificação eram os exercícios mais eficazes para alcançar esse propósito. Era impossível que o exemplo do bispo não gerasse frutos de conversão na diocese. Visitando paróquia por paróquia, pregando e exortando, Wolfgang conseguiu uma admirável transformação na vida cristã dos diocesanos e sacerdotes. Henrique, duque da Baviera e irmão do imperador, tinha tão alto apreço pela pessoa do santo bispo que lhe confiou a educação de seus filhos e filhas. Esta confiança foi plenamente recompensada. Henrique, o primogênito, tornou-se imperador, ou Bruno, o segundo filho, destacou-se como um bispo exemplar e serviu a igreja e a sociedade com dedicação, pois Gisela, que mais tarde se tornaria rainha da Hungria, foi uma cristã modelo, e Brígida tornou-se abadesa de um mosteiro fundado por Wolfgang em Ratisbona.
Para livrar-se de complicações políticas e poupar seu povo dos horrores de uma guerra iminente, Wolfgang afastou-se da diocese e da vida em sociedade. Durante 5 anos, habitou em uma ermida que ele mesmo construiu, até que, certo dia, um caçador o descobriu e o reconheceu. Já completava 25 anos de administração da diocese quando, durante uma viagem, Wolfgang adoeceu gravemente. Prevendo o fim da vida, preparou-se devidamente, recebendo os santos sacramentos de forma digna e edificante. Faleceu em 994 e seu corpo foi sepultado na Catedral de Ratisbona. Posteriormente, foi trasladado para a igreja de Santo Emmerano, onde se encontra até hoje. Em 1052, o Papa Leão IX, em visita à Alemanha, elevou Wolfgang à categoria de santo. Reflexões. São Wolfgang dava 3 conselhos preciosos aos discípulos, que cada cristão deve também seguir: 1. Andar sempre na presença de Deus. 2. Conservar-se no santo temor de Deus. 3. Fugir do pecado. Estes 3 conselhos contêm toda a sabedoria cristã. Lembre-se de Deus, que está em toda parte, que tudo vê, tudo ouve e tudo sabe. Este Deus é santo, poderoso e terrível em seus juízos. Sua vida está nas mãos dele, e não há lugar onde ele não possa encontrá-lo. Ele castigará o pecado, seja neste ou no outro mundo, e sua justiça não admite apelação. Fuja do pecado, que ofende este grande Deus e lhe traz prejuízos maiores que qualquer adversidade infligida pelo inimigo de sua alma. O pecado tem consequências terríveis, que se estendem até a eternidade. Que outros motivos deseja para afastar-se do pecado? Pensa, pois, em Deus, teme a Deus e foge do pecado. Este é o caminho que conduz ao céu, segui-o, e não vos afasteis, nem para a direita, nem para a esquerda, conforme nos diz Isaías: este é o caminho, andai nele e não vos afasteis, nem para a direita nem para a esquerda, ou Isaías 30, 21. Santos do Martirológio Romano, celebrados hoje. Em Roma, o martírio de Ampliato, Urbano e Narciso, dos quais São Paulo faz menção em sua epístola aos Romanos. Em Constantinopla, o bispo Stachis ou Eustáquio, primeiro bispo daquela cidade e discípulo de Santo André. Em Milão, o bispo e confessor Santo Antonino, 674. São Wolfgang, rogai por nós. Oremos, Deus eterno e onipotente, que concedestes ao vosso servo São Wolfgang o zelo pela propagação da fé e a graça da santidade, dai-nos, por sua intercessão, a mesma coragem para testemunhar vosso amor e manter-nos na vossa presença. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que vive e reina convosco na unidade do Espírito Santo, Deus, por todos os séculos dos séculos. Amém.